Olá, pessoal do Diário Macabro. Me chamo Daniel, tenho 34 anos e sou motorista de aplicativo numa cidadezinha do interior chamada Itaporã. Faz tempo que acompanho os relatos do canal, mas nunca pensei que um dia estaria escrevendo o meu. O que aconteceu comigo, eu ainda estou tentando entender se foi real ou se estou enlouquecendo. Era uma madrugada chuvosa, do tipo em que as ruas ficam tão vazias que parece até cidade fantasma. Já era quase 3 da manhã e eu estava decidido a encerrar o turno. Meu aplicativo já marcava poucas corridas e meu corpo implorava para eu ir para casa. Mas aí apareceu uma corrida curta, pertinho do centro. Não gosto de negar viagem, ainda mais numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Aceitei. Quando cheguei ao ponto indicado, não vi ninguém na calçada. Só a chuva batendo no asfalto e umas luzes amareladas tremendo nos postes. Esperei uns segundos, quase cancelando a corrida, quando vi uma mulher sair do beco. Ela vinha devagar, como se flutuasse, toda molhada. Usava um vestido claro, meio antigo, rendado, como roupa de outra época. O cabelo comprido, grudado no rosto pela chuva, escondia quase tudo, menos o olhar. Um olhar vazio, apagado, como se estivesse olhando através de mim. Abri o vidro um pouco. Boa noite. É a senhora que pediu o carro? Perguntei. Ela não respondeu. Só abriu a porta de trás e entrou, sem dizer uma palavra. O cheiro dela, não sei nem explicar. Era um cheiro doce, mas rançoso, meio flor estragada. Para onde vamos? Insisti, olhando pelo retrovisor. Ela só ficou lá, encarando a parte de trás do banco da frente. Não piscava, não mexia nem a cabeça. Moça, precisa me dizer o destino? Falei, tentando soar calmo. Então, bem devagar, ela levantou os olhos e me encarou pelo retrovisor. E foi quando notei. Os olhos dela eram fundos, escuros demais, sem brilho nenhum. Pareciam buracos. Engoli em seco, tentando manter a compostura. Pensei em desligar o carro e pedir para ela sair, mas algo me segurava. Era como se, quanto mais eu olhava para aqueles olhos, menos força eu tinha para fazer qualquer coisa. E então ela disse, quase num sussurro, siga em frente. O tom dela era tão gelado que senti um arrepio na espinha. Liguei o carro e comecei a dirigir. A chuva aumentava e o som das gotas batendo no teto me deixava ainda mais nervoso. A mulher continuava quieta, só observando. Às vezes eu via pelo retrovisor que ela abria a boca, como se fosse falar algo, mas não saía som nenhum. Senhora, desculpa insistir, mas para onde vamos? Perguntei de novo. Siga em frente, repetiu ela, um pouco mais alto. Cheguei numa encruzilhada. Parei o carro. Tem que me dizer se é para a direita ou esquerda. Falei, a voz falhando. Ela ficou alguns segundos em silêncio. E então, algo mudou no rosto dela. Um sorriso apareceu, mas não era um sorriso normal. Era esticado demais, rasgando o rosto, os lábios se abrindo num ângulo impossível. Ele já está esperando. Eu congelei. Quem? Quem está esperando? Mas ela não respondeu. E foi então que senti o carro balançar, como se alguém tivesse empurrado de fora. Olhei para os retrovisores, mas não havia ninguém na rua. Só a chuva caindo pesada. Senhora, preciso que desça do carro. Falei, tentando manter a calma. Virei para trás e o banco estava vazio. Ela tinha desaparecido.
sem abrir porta, sem fazer barulho. Meu coração disparou tanto que achei que fosse desmaiar. Olhei em volta, desesperado, tentando entender se tinha sido algum truque, algum ladrão tentando me distrair para me assaltar. Mas não havia sinal de ninguém. Então algo me fez olhar para o banco de trás de novo. E lá, sobre o banco molhado, havia algo deixado por ela. Um lenço branco, bordado, com as iniciais AV, e estava completamente seco, apesar da chuva forte que caía lá fora. Quando toquei no lenço, um arrepio percorreu meu braço inteiro. E juro, ouvi uma voz sussurrando bem pertinho do meu ouvido: "Você já está marcado." Naquela mesma noite, tentei jogar o lenço fora, mas ele voltou. Primeiro no porta-luvas, depois dentro da minha mochila e até embaixo do meu travesseiro. E desde então, cada vez que eu entro no carro, vejo algo pelo espelho retrovisor, uma sombra sentada no banco de trás, mesmo quando o carro está vazio. Mas pior foi o que aconteceu na corrida seguinte, porque eu juro, ela apareceu de novo, e dessa vez falou meu nome. Depois daquela noite, eu não consegui mais trabalhar. Passei 2 dias trancado em casa, tentando me convencer de que tudo tinha sido imaginação, cansaço ou sei lá, coisa da minha cabeça. Mas o lenço bordado com as iniciais AV continuava aparecendo em lugares onde eu não colocava. Até dentro da geladeira eu encontrei uma vez, dobrado como se alguém o tivesse colocado lá com cuidado. Eu sabia que precisava contar a alguém, mas quem ia acreditar? Decidi ligar para Dona Célia, uma senhora que de todo mundo conhece aqui em Itaporã. Ela mexe com benzimentos, reza forte, essas coisas. Ela me atendeu séria. "Daniel, o que você viu não era para você ter visto." Contei tudo, tremendo. O homem que empurrou meu carro, o banco vazio, o lenço. Ela só suspirava. Essa mulher já apareceu para outros motoristas. Nem todos tiveram coragem de contar. Mas quem é ela, Dona Célia? Ninguém sabe ao certo. Mas dizem que é alma de uma moça chamada Ana Valentina. Sumiu aqui na cidade há uns 50 anos, numa noite de chuva forte, bem do jeito que você descreveu. Pegou carona, nunca chegou em casa, e o corpo nunca foi encontrado. Um calafrio subiu pela minha espinha. E por que ela aparece para mim? Talvez porque você parou, porque você olhou. E agora ela quer chegar onde não chegou antes. Eu desliguei o telefone com a mão suando. Decidi que não podia ficar me escondendo. Se fosse para acabar comigo, que acabasse de uma vez. Liguei o carro e fui para a rua. Era madrugada de novo. Chuva miúda caindo. Eu liguei o aplicativo só por teimosia. E logo entrou uma corrida. O mesmo local de antes. Meu coração disparou. Mas fui assim mesmo. Quando cheguei, ela estava lá. De pé, no mesmo lugar, saída do beco. Mesmo vestido claro, mesmo cabelo grudado no rosto. Só que dessa vez, ela olhou direto para mim e disse: "Boa noite, Daniel." O jeito que ela falou meu nome me deixou gelado. Era como se já me conhecesse há muito tempo. Ela entrou no carro sem esperar convite. Eu tremia tanto que mal consegui perguntar: "Para onde vamos?" Ela sorriu. Não aquele sorriso largo e impossível de antes, mas um sorriso triste. "Preciso voltar para casa. Você pode me levar?" Engoli seco. "Onde é sua casa?" Ela sussurrou um endereço que me fez estremecer. Era uma estrada velha que levava até um sítio abandonado.
Eu sabia bem onde ficava. O lugar tinha sido condenado depois de um incêndio há décadas. Diziam que era assombrado. Mesmo assim, comecei a dirigir. A estrada estava escura, as árvores se fechavam em volta e eu sentia a temperatura cair a cada metro percorrido. No retrovisor, vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ninguém nunca me levou até lá, murmurou. Chegamos ao portão do sítio. Era velho, torto, com a pintura descascada. Parei o carro. Ela não se mexia. Chegamos, falei, quase sem voz. Ela ergueu o rosto e pela primeira vez vi cor nos olhos dela. Um castanho claro, bonito, mas tão cheio de dor que me partiu o coração. Obrigada, Daniel. E então algo começou a acontecer. A pele dela ela começou a se dissolver em fios de luz, como se estivesse se desmanchando em poeira dourada. Eu só precisava chegar em casa para descansar, disse ela num tom tão calmo que quase me fez chorar. Em segundos ela sumiu, como fumaça levada pelo vento. Eu fiquei lá, parado, sem saber o que fazer. Olhei para o banco de trás, vazio, mas sobre o banco, o lenço bordado estava lá mais uma vez. Só que dessa vez, completamente limpo. E ao invés das iniciais AV, havia uma única palavra bordada em letras minúsculas: obrigada. Quando toquei o lenço, senti uma paz estranha, quase reconfortante, como se um peso tivesse sido tirado do meu peito. Desde aquela noite, nunca mais a vi. Voltei a trabalhar e o lenço ficou guardado na minha gaveta, como um lembrete de que existem coisas nesse mundo que a gente nunca vai entender. Mas às vezes, durante a madrugada, quando o carro está vazio, sinto o banco de trás afundar levemente, como se alguém ainda estivesse viajando comigo. Lembro-me daquela tarde como se fosse agora. O sol estava se pondo por trás das casas baixas da cidade, tingindo tudo de um laranja queimado que fazia até o chão de paralelepípedo brilhar. Eu nunca fui de dar ouvidos para histórias de assombração. Sempre fui prática, pé no chão. Mas naquele dia, alguma coisa mudou dentro de mim. Meu nome é Luísa, tenho 35 anos, trabalho como auxiliar administrativa e moro em uma cidade pequena do interior. Aqui, todo mundo se conhece pelo nome e qualquer fofoca vira assunto na feira. Sempre volto do serviço pelo mesmo caminho, atravessando a pracinha central da cidade. É meu trajeto de todos os dias, sempre igual, sempre tranquilo. Só que há alguns meses, comecei a notar algo estranho. Um velho, sempre sentado no mesmo banco, bem embaixo do pé de oitizeiro. A princípio, não dei importância. Era só um homem magro, encurvado, usando chapéu de palha surrado, mas tinha algo nele. Ele não fazia nada, não lia jornal, não mexia no celular, só ficava parado, me seguindo com os olhos enquanto eu passava. No começo achei que fosse coisa da minha cabeça, mas comecei a reparar que, toda vez que eu olhava de volta, ele sorria. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que me gelava o estômago. E então, uma tarde, tudo mudou. Eu saí do serviço mais tarde que o normal. A praça estava quase vazia. O vento balançava as folhas, levantando poeira e espalhando o cheiro de flor do campo. O velho estava lá, no mesmo banco, só que dessa vez ele me chamou. Ainda falta pouco para você vir para cá, disse ele numa voz rouca, quase um sussurro. Parei no meio do caminho, olhei em volta para ter certeza que era comigo. Não havia ninguém.
"O quê?" Perguntei, tentando soar firme. Ele sorriu. Dessa vez, um sorriso maior, mostrando dentes amarelados, alguns faltando. E repetiu: "Ainda falta pouco." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Apressei o passo e fui embora. Cheguei em casa, tranquei a porta e fiquei horas encarando o nada. No dia seguinte, prometi a mim mesma que ia ignorar. Passei pela praça sem olhar para o banco, mas não adiantou. Senti o olhar dele queimando minhas costas. E quando tive coragem de virar o rosto, ele estava sorrindo. Comecei a ter pesadelos. Sonhava sempre com a praça, mas vazia. Só eu e o banco. O banco estava vazio, mas eu sabia que alguém me observava. Acordava suando frio, o coração disparado. Uma semana depois aconteceu algo que me fez perder o chão. Eu estava voltando para casa quando vi o banco vazio. Pela primeira vez em meses, o velho não estava lá. Suspirei aliviada, achando que tudo tinha acabado. Mas quando passei ao lado do banco, vi algo no assento. Era uma foto. Me aproximei devagar, o coração disparado. Peguei a foto com dedos trêmulos e quase caí de costas. Era eu, sentada no mesmo banco, usando a mesma roupa que estava vestindo naquele dia. Só que tinha um detalhe. Na foto, o banco não estava vazio ao meu lado. O velho estava lá, me segurando pela mão. Dei um pulo para trás, larguei a foto no chão. Saí correndo, sentindo o coração querer sair pela boca. Cheguei em casa completamente em pânico. Passei a noite inteira sem conseguir fechar os olhos. Na manhã seguinte, voltei à praça para ver se tinha mesmo deixado a foto lá. Não havia nada, nem foto, nem velho. Mas então, vi algo que me gelou o sangue. Gravado a canivete no encosto do banco, estavam as palavras: "Ainda falta pouco." Desde esse dia, comecei a perceber pequenas coisas estranhas, objetos fora do lugar em casa, vozes sussurrando meu nome quando estou sozinha. E o pior, comecei a ver o velho em outros lugares, no supermercado, na fila do banco, até do outro lado da rua, parado, me olhando. Na última noite, acordei no meio da madrugada sentindo sede. Fui até a cozinha, acendi a luz e quase desmaiei. Ele estava lá, sentado na minha mesa, sorrindo. "Ainda falta pouco, Luísa", disse ele com aquela voz rouca, tão perto que senti o cheiro azedo da sua respiração. E então ele esticou a mão na minha direção. Tão perto que consegui ver as veias azuladas sob a pele fina, quase transparente. O cheiro azedo que vinha dele parecia encher a cozinha inteira. Meu corpo inteiro gelou. "Ainda falta pouco, Luísa", repetiu sorrindo. Eu quis gritar, mas nenhuma voz saiu. Senti minhas pernas fraquejarem, meu peito apertado como se algo enorme estivesse sentado sobre ele. Ele piscou devagar. E quando abri os olhos de novo, estavam completamente brancos, sem pupilas, sem cor. Apenas um vazio que parecia sugar tudo ao redor. Tentei dar um passo para trás, mas meu corpo não respondia. Foi então que ele inclinou a cabeça para o lado e disse: "Você precisa vir para cá. O banco está esperando." E de repente, tudo ficou escuro. Acordei caída no chão da cozinha, com a luz piscando acima de mim. O velho tinha sumido, mas sobre a mesa havia algo. Uma pequena placa de metal, do tamanho de um cartão postal, com meu nome gravado em letras finas: Luísa Rodrigues, reserva confirmada. Saí correndo dali. Passei o resto da madrugada sentada na calçada, tremendo
esperando o sol nascer. Quando finalmente clareou, decidi fazer o que devia ter feito desde o começo. Voltei à praça. A praça estava estranhamente silenciosa. Nem os passarinhos cantavam. O banco sob o pé de oitizeiro parecia me chamar. Me aproximei devagar, o coração martelando no peito. Ele estava lá, sentado como sempre, o chapéu cobrindo parte do rosto, e dessa vez não me seguiu apenas com os olhos, levantou devagar. Parecia maior, mais alto, mais sólido. O banco está esperando, Luísa. Não precisa ter medo, disse ele, estendendo a mão. Respirei fundo e perguntei: o que você quer de mim? Ele inclinou a cabeça, como quem analisa um bicho curioso. Você já esteve aqui antes, agora precisa voltar. Eu nunca estive aqui, gritei, sentindo as lágrimas começarem a brotar. Ele sorriu, um sorriso que não era humano. Olhe para trás, virei devagar e quase perdi o fôlego. Toda a praça estava diferente. As árvores estavam secas, retorcidas. O céu tinha uma cor cinza escura. Os prédios em volta pareciam em ruínas. E sobre o banco onde ele costumava ficar, havia uma placa. Banco reservado Luísa Rodrigues. Senti uma mão gelada tocar meu ombro. Ainda falta pouco, mas já está quase na hora, sussurrou ele. Num impulso, me virei e empurrei o velho com toda a força que tinha. Ele caiu para trás, mas quando tocou o chão, explodiu numa nuvem preta, como fuligem. A praça voltou ao normal num piscar de olhos. As árvores estavam verdes outra vez. As pessoas andavam pelas calçadas, como se nada tivesse acontecido. Olhei para o banco. Estava vazio. Corri para casa, passei dias trancada, morrendo de medo de que ele aparecesse de novo. Mas ele não voltou. O banco da praça, porém, continua lá. E, toda vez que passo por ele, sinto um frio subindo pela espinha. A placa desapareceu. Mas às vezes, quando o vento bate do jeito certo, ouço aquela voz rouca sussurrando: ainda falta pouco. Depois dessa noite, minha vida mudou. Tive crises de ansiedade, precisei de ajuda para conseguir dormir de novo, mas estou tentando seguir em frente. Tento me convencer de que tudo foi fruto da minha imaginação, mas no fundo, sei que não foi. E às vezes, nos meus sonhos, ainda vejo o banco, com meu nome gravado nele. Obrigada, Diário Macabro, por terem me escutado. É bom saber que tem gente que acredita na gente, mesmo quando as pessoas acham que tudo não passa de loucura. Eu não sou de acreditar fácil nessas histórias que contam por aí, mas também aprendi que no sertão de Minas tem coisa que é melhor não duvidar. Às vezes, o que a gente acha que é só lenda acaba batendo na nossa porta, literalmente. Meu nome é Thales. Nasci e cresci numa fazenda pequena, lá para os lados de Bocaiúva. Trabalho desde menino no campo, cortando capim, cuidando do gado, mexendo com cerca. A vida sempre foi simples, até o dia em que comecei a ver o homem de chapéu e roupa cinza. Não sei dizer quando foi a primeira vez. Parece que ele sempre esteve lá. Lembro, ainda pequeno, de ver ele parado na beira da estrada. Um homem alto, magro, pele pálida, vestido num terno cinza bem passado, chapéu cobrindo metade do rosto. Ficava ali, sem se mexer, como se fosse uma estátua. E eu, moleque, achava que era algum viajante, algum vendedor ou coisa assim. Mas o estranho é que ninguém mais parecia vê-lo.
Com o tempo, fui crescendo e esquecendo disso. Achei que era coisa de criança. Mas ele voltou. E quando voltou, foi diferente. Era uma tarde abafada, de sol branco rachando o chão. Eu vinha voltando do pasto, cansado, carregando um saco de sal para os bois. Foi quando vi. Parado na cerca da estrada de terra, encostado como quem espera carona. O mesmo homem, com a mesma roupa cinza, o chapéu baixo, tampando o rosto. Mas eu senti que ele me olhava. Fingi que não vi. Segui em frente. Mas quando olhei para trás, ele não estava mais lá. Cheguei em casa, me lavei, fui jantar. Não falei nada para ninguém. Mas naquela noite sonhei com ele. No sonho ele estava parado no pé da minha cama. E a única coisa que fez foi levantar o rosto devagar. E ali, debaixo do chapéu, não tinha rosto. Só um buraco escuro girando devagar como um redemoinho. Acordei ensopado de suor. O galo cantava longe, marcando 4 da manhã. Fui beber água, tentando me convencer que era só pesadelo. Mas quando abri a porta da cozinha, ele estava lá, em pé, no terreiro, imóvel. E mesmo sem rosto eu sentia o olhar dele atravessar meu peito. Voltei para dentro, trancando tudo. Passei o resto da noite sentado na beirada da cama, rezando baixinho, implorando para amanhecer logo. Os dias seguintes foram ainda piores. Comecei a vê-lo em todo lugar. À beira da estrada, na porta da venda, no curral. Sempre parado, olhando, e nunca ninguém percebia. Perguntei para o meu pai, para o vizinho, para o vaqueiro. Ninguém nunca viu ninguém vestido de terno cinza andando por lá. O pior foi há 3 dias. Eu estava trabalhando num canto afastado da fazenda, perto do córrego, quando ouvi passos atrás de mim. Achei que fosse algum boi solto ou o Zé, meu companheiro de trabalho. Mas quando me virei, levei o maior susto da minha vida. Ele estava ali, perto, muito perto, o rosto ainda escondido pelo chapéu, mas consegui ver que ele respirava. O peito subia e descia devagar, e então ele falou. A voz saiu arranhada, baixa, como se tivesse sido esquecida no fundo de um poço. Thales, tá lembrado de mim? Senti minhas pernas fraquejarem. A única coisa que consegui perguntar foi: quem é você? Ele inclinou a cabeça devagar, como se sorrisse, e respondeu: eu tô com você desde que nasceu, e vou ficar até o seu último dia. Tentei correr, mas quando dei o primeiro passo, ele já não estava mais lá. Sumiu, como fumaça. Voltei para casa transtornado. Contei para minha mãe. Ela ficou pálida, fez o sinal da cruz e me disse algo que me deixou ainda mais gelado. Filho, teu avô também via esse homem. Contava dele antes de morrer. Dizia que um dia o homem cinza ia vir buscar ele, e no dia que teu avô morreu, ele estava falando o nome desse homem, com os olhos arregalados, pedindo para não levarem ele. Depois disso, não dormi mais direito. Tenho a sensação de estar sendo seguido o tempo inteiro. E ontem à noite, bati uma foto do terreiro para mostrar para minha mãe como a lua estava bonita. Quando fui olhar a foto, ele estava lá, bem atrás de mim. E hoje encontrei um bilhete pregado na porta da minha casa. Com uma letra fina, quase desenhada, estava escrito: tá chegando a hora. Vamos embora junto. Passei a noite inteira encarando aquele bilhete pregado na porta. Tá chegando a hora. Vamos embora juntos.
As letras pareciam ter sido escritas com a ponta de um prego na folha, tão fundas que rasgavam o papel em alguns pontos. Senti uma dor no peito como se fosse falta de ar. Eu sabia que aquilo não era brincadeira. No outro dia, o sol nasceu estranho, encoberto por nuvens cinzas, como se fosse chover, mas sem cair uma gota. Fui para o curral tentar me ocupar, mas a cada passo que eu dava, sentia que tinha alguém atrás de mim. Virava rápido, mas nunca tinha ninguém, até que ouvi o barulho de passos na terra seca, lentos, arrastados, e um som, um leve roçar, como tecido fino balançando ao vento. Me virei. Ele estava lá, parado na beira da cerca, com o chapéu baixo, cobrindo metade do rosto. O terno cinza parecia mais escuro, manchado de algo que parecia terra molhada, ou sangue. O vento soprava, mas não mexia a roupa dele. E mesmo sem rosto, eu sentia que ele me olhava. Tentei falar, mas a voz não saía. Ele levantou lentamente a mão e apontou para mim, e numa voz mais forte do que antes, disse: "Chegou a hora, Thales. Vem comigo." Senti uma tontura tão forte que precisei me segurar na cerca. Meu coração disparava, como se fosse explodir. Mas a pior parte foi o que veio depois. Ele começou a dar passos na minha direção. Cada passo que ele dava, o sol parecia escurecer um pouco mais. O ar ficou gelado. O cheiro do curral, de terra e bosta de boi, foi substituído por um cheiro metálico, frio, quase como o de moedas velhas. "O que você quer de mim?" gritei, finalmente conseguindo falar. Ele parou, inclinou a cabeça devagar e respondeu: "Eu sou quem te acompanha desde o começo, quem vai com você até o fim. Seu avô tentou fugir. Você também vai tentar?" Aquilo me quebrou. Minha mente foi direto para as histórias que minha mãe contava. Meu avô, nos últimos dias de vida, gritava à noite, dizendo que o homem de cinza estava no quarto. No dia em que morreu, encontraram ele no chão, olhos arregalados, braço estendido como se implorasse ajuda. E agora era a minha vez. "Eu não vou com você!" gritei. "Me deixa em paz!" Ele abaixou o braço e se aproximou mais. Agora estava a poucos metros. E então levantou o chapéu. O que vi me deixou sem ar. Não havia rosto nenhum. No lugar do rosto, havia só um buraco negro, fundo, girando lentamente. E dentro daquele redemoinho negro, comecei a ver imagens, como se fosse uma janela. Vi meu avô, caído no chão, olhos arregalados. Vi minha mãe, chorando, segurando meu avô. Vi a mim mesmo, do jeito que estou agora, no curral. E depois me vi morto, estendido no chão, olhos vidros, a boca entreaberta, com um filete de sangue escorrendo, tudo dentro daquele buraco negro. Senti minhas pernas cederem, caí de joelhos. O homem se aproximou, ajoelhou na minha frente. A voz dele, agora baixa, suave, sussurrou: "Você sempre soube." O homem de chapéu e roupa cinza não é só um homem. Sou o fim, o teu fim. Tentei me arrastar para trás, mas as mãos dele me seguraram. As mãos eram geladas como pedra, e cada vez que ele me tocava, minha visão escurecia. O som dos pássaros sumiu. O cheiro da terra desapareceu. Tudo virou um vazio profundo. Comecei a sentir minha pele ficando dormente. O corpo pesado, como se meu coração estivesse desligando.
mas antes de apagar completamente, ouvi ele dizer a última coisa: "Vamos embora juntos, Thales. É hora de ir." Acordei deitado no chão, no meio do curral. O sol brilhava como se nada tivesse acontecido. Me levantei devagar, o corpo inteiro doendo. Mas quando olhei ao redor, não vi ninguém, nem boi, nem passarinho. O lugar estava silencioso demais. Fui até a casa, entrei correndo. Minha mãe estava sentada na cozinha, me olhando com os olhos cheios de lágrima. Quando me viu, se levantou rápido, pôs a mão no meu rosto e disse: "Filho, graças a Deus. Achei que você tinha ido com ele." Tentei explicar, mas não consegui. Sentei, respirando ofegante. Foi quando ela me mostrou algo que gelou meu sangue. Uma foto antiga do meu avô. No fundo da foto, bem pequeno, quase imperceptível, o homem de chapéu e roupa cinza. Na noite seguinte sonhei com ele de novo. Só que dessa vez ele não estava parado. Ele estava sorrindo e disse: "Logo, logo, eu volto para te buscar. Por isso estou deixando esse relato aqui, para quem ouvir, saber que ele existe. O homem de chapéu e roupa cinza não é história. Ele está aí, esperando a hora certa. Se um dia vocês virem ele parado na estrada, olhando para vocês, corram." Tem gente que pensa que trabalhar em hotel de beira de estrada é tranquilo, que o máximo de problema é hóspede reclamando de lençol sujo ou do café frio. Eu pensava assim também, até conhecer o homem do quarto 12. Meu nome é Lucas, tenho 27 anos. Trabalho há 4 anos como recepcionista noturno no Hotel Paraíso, um lugar simples no meio da rodovia que corta o interior de Minas. 3 andares, 20 quartos, carpete antigo e aquele cheiro constante de desinfetante barato misturado com mofo. Nunca me importei com o turno da madrugada. O hotel ficava quase sempre vazio, salvo alguns caminhoneiros, vendedores e casais querendo um lugar discreto. Eu passava o tempo lendo revistas ou mexendo no celular, enquanto o relógio arrastava as horas até o amanhecer. Mas numa quinta-feira chuvosa, ele chegou. Era quase meia-noite quando ouvi o sino da porta. Levantei a cabeça e vi um homem parado no saguão, pingando água da capa preta. Era alto, magro, a pele muito pálida, como papel. Usava um chapéu escuro, meio fora de moda, e segurava uma mala preta, dessas antigas com fecho de metal. A chuva batia forte lá fora. O vento sacudia a porta de vidro. Mesmo assim, ele ficou ali parado, me encarando, como se estivesse esperando algo. Eu disse: "Boa noite, senhor. Deseja um quarto?" Ele demorou a responder. Quando falou, a voz era baixa, arrastada, quase como se fosse difícil sair da garganta. Quarto 12. Achei estranho. Ninguém pedia um quarto específico, muito menos o quarto 12, que ficava no fundo do corredor, perto da lavanderia, um dos menos procurados. Expliquei que podia dar qualquer quarto, mas ele balançou a cabeça devagar. Quarto 12. Já estive aqui antes. Revirei os registros. Não havia ninguém hospedado lá há mais de mês. Mas tudo bem. Dei a chave, anotei o nome falso que ele deu, Antônio Silva, e passei o cartão de crédito que ele empurrou pelo balcão sem olhar para mim. Enquanto ele subia, percebi uma coisa. A mala dele pingava algo que não era só água, um líquido escuro, meio viscoso, que manchou o carpete antes de ele entrar no elevador. Subi correndo depois para limpar, mas não havia nada, nenhuma mancha, nenhum rastro de água ou sujeira. O carpete estava seco, como se ninguém tivesse passado por ali.
Na madrugada, tentei esquecer. Voltei a folhear minhas revistas, mas por volta das 2 da manhã, o telefone do balcão tocou. Hotel Paraíso, boa noite. Do outro lado, silêncio, só uma respiração pesada, quase um chiado. Depois a voz dele. Lucas, venha até o quarto 12. Senti um calafrio. Eu não tinha dito meu nome para ele e ninguém mais estava no hotel aquela noite. Era baixa temporada, chovia sem parar. Nenhum hóspede, nenhum carro no estacionamento. Falei que não podia deixar o balcão, mas ele insistiu. Venha, agora, preciso mostrar algo. Bati o telefone. Tentei me convencer de que era brincadeira, mas 5 minutos depois, a campainha do balcão tocou sozinha. E, no visor das câmeras de segurança, vi a porta do quarto 12 abrindo devagar, mesmo sem ninguém ali. Subi, coração disparado, me amaldiçoando por ser curioso. O corredor estava gelado, o carpete úmido, como se tivessem jogado baldes de água. E uma coisa ainda mais estranha. As luzes do corredor piscavam, só no trecho perto do quarto 12. Quando cheguei na porta, ela estava entreaberta. Empurrei devagar. O quarto estava escuro. O cheiro era horrível. Uma mistura de ferro, mofo e carne estragada. Chamei. Seu Antônio? Ninguém respondeu. Entrei mais. Vi a mala preta aberta sobre a cama e dentro dela alguma coisa se mexendo. Cheguei perto, tremendo. Quando olhei, não consegui gritar. Dentro da mala havia olhos, muitos olhos, piscando, rolando como se flutuassem num líquido escuro. Alguns eram grandes, castanhos, outros minúsculos, completamente pretos. De repente, senti uma mão gelada no meu ombro. Agora, você viu também. Era ele, o homem do quarto 12, pálido parado atrás de mim, com o chapéu escorrendo água. Mas agora, o rosto dele estava diferente. A pele parecia fina demais, esticada sobre algo que se mexia debaixo dela, como vermes, e os olhos não tinham íris. Eram brancos, leitosos, como vidro fosco. Antes que eu pudesse reagir, ele sorriu, e num sussurro quase inaudível, falou no meu ouvido. Eles sabem que você está aqui. Depois que o homem do quarto 12 sussurrou no meu ouvido, tudo pareceu parar. O corredor, o hotel, o som da chuva lá fora, sumiram. Fiquei ali, congelado, sentindo o hálito gelado dele na minha nuca. Quando finalmente criei coragem de virar para encará-lo, ele não estava mais lá. Mas o quarto ainda estava aberto e a mala, sobre a cama, continuava se mexendo. Fechei os olhos, respirei fundo e juntei coragem para olhar de novo. Dentro da mala, os olhos agora pareciam me encarar, e entre eles consegui ver algo que antes não estava lá. Um crachá, o meu crachá, o mesmo que eu usava no uniforme do hotel, mas molhado de sangue. Dei um pulo para trás e, nesse instante, as lâmpadas do quarto estouraram, uma por uma, como se algo gritasse dentro do vidro. Saí correndo para o corredor, mas ao chegar na porta, bati contra algo sólido. A entrada do quarto tinha sumido. No lugar da porta só havia uma parede lisa, de gesso sujo, como se o quarto nunca tivesse existido. Virei de um lado para o outro,
ofegante. E foi quando percebi outra coisa terrível. O corredor tinha ficado infinito. Eu corria, mas os números nas portas eram sempre os mesmos: 10, 11 e 12. E, a cada volta, via o homem parado lá na frente, de costas, sempre de capa preta, segurando a mala. Às vezes ele cantava baixo, uma melodia sem palavras que me gelava até o osso. Comecei a gritar, a esmurrar as paredes, mas ninguém aparecia. Nenhum outro funcionário, nenhum hóspede, nenhum som além do meu próprio eco, até que a voz dele voltou, vinda de todos os cantos ao mesmo tempo. O Hotel Paraíso precisa de novos quartos e alguém precisa cuidar deles. Tentei negar, sacudir a cabeça, mas o corredor inteiro estremeceu. O carpete se abriu em rachaduras e por baixo dele via algo se movendo, como carne viva, pálida, pulsante, cheia de veias negras. A parede na minha frente rachou, e do outro lado vi um salão imenso, iluminado por luzes fracas. Lá dentro, centenas de malas pretas, todas se mexendo, e espalhadas pelo chão vi dezenas de crachás de recepcionistas, alguns com nomes que eu conhecia, outros do futuro ou do passado, não sei. No centro do salão estava ele, o homem do quarto 12, agora sem chapéu, revelando um crânio quase transparente, onde algo se contorcia por dentro. Ele estendeu a mala para mim. Tome, é sua agora. Eu não quero, me deixa sair. Ele sorriu e falou, numa voz que parecia a somatória de milhares de sussurros. Não existe sair. O Hotel Paraíso sempre cobra quem vê demais. Acordei na recepção, sentado na cadeira do balcão. O relógio marcava 6h30 da manhã. O dia amanhecia lá fora, o sol nascendo tímido por trás da chuva fina. Achei que fosse um pesadelo, mas quando olhei para o balcão, vi a mala preta encostada ao meu lado, e sobre ela, meu crachá, sujo de algo escuro, quase preto. A gerente chegou logo depois. Me viu tremendo, suado, segurando a mala. Olhou para mim e só disse: "Vejo que você conheceu o hóspede do quarto 12. Perguntei quem ou o que ele era. Ela suspirou fundo, quase com pena. Ele é quem mantém o hotel aberto e de tempos em tempos precisa de alguém para continuar o trabalho." "Que trabalho?" Ela sorriu triste. "Para garantir que quem vê nunca conte." Me demiti naquele mesmo dia. Larguei tudo. Mas até hoje, às vezes, acordo suando frio, certo de que ainda estou preso naquele corredor infinito. E, em todas as noites chuvosas, recebo ligações estranhas, sempre silenciosas, até que uma voz baixa sussurra: "Lucas, venha até o quarto 12. A você que escutou meu relato até aqui, obrigado, de verdade. Sei que pode parecer loucura, que talvez achem que é invenção, história para assustar quem viaja à noite. Mas se algum dia você se hospedar num hotel de beira de estrada e te oferecerem o quarto 12, diga que não. Não importa o preço, não importa o que prometam, porque quem entra no quarto 12 nunca sai do mesmo jeito. Um abraço a todos vocês do canal. Obrigado por ouvirem e principalmente por respeitarem meu relato. Boa noite e cuidado com a mala preta." Eu não sei quanto tempo fiquei parada ali,
sentindo o vento frio cortando meu rosto, o coração disparado, as mãos suadas mesmo no frio da noite. Mas eu sei o instante exato em que a minha vida começou a se desfazer. Foi quando ele me olhou direto nos olhos e disse: "Ainda falta pouco para você vir para cá. Meu nome é Luísa, tenho 35 anos e nunca fui de acreditar em coisa nenhuma além do que eu podia tocar. Sempre fui a pessoa prática que ri quando falam em assombração, mas naquela noite não havia nada para rir. Eu estava voltando do trabalho, por volta das 7h30. O céu estava escuro, cheio de nuvens. O vento zunia pelas ruas estreitas do centro. Passei pela pracinha da cidade, meu caminho de todos os dias. Só que naquela noite senti como se tudo estivesse diferente. O ar parecia pesado, sufocante. As lâmpadas dos postes piscavam, lançando sombras que dançavam nas paredes das casas velhas. E foi então que o vi, o velho, sentado no banco, sob o pé de oitizeiro, encolhido num paletó marrom poído, chapéu torto escondendo parte do rosto. Mas eu podia sentir os olhos dele em mim, queimando minha pele. Passei rápido, olhando para o chão, mas quando cheguei na outra ponta da praça, não resisti e olhei para trás. E o velho estava em pé, parado, como se me seguisse apenas com o olhar. Senti um arrepio tão forte que precisei me segurar no tronco de uma árvore para não cair. Respirei fundo e segui meu caminho. Naquela noite quase não dormi. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele. Ou melhor, o quase rosto, porque havia algo errado. Não consigo descrever. Parecia normal à primeira vista, mas quanto mais eu olhava, mais percebia que ele não piscava. E o sorriso era pequeno, mas constante. No dia seguinte, fui trabalhar tentando ignorar aquilo. Mas quando voltei para casa, lá estava ele, sentado no mesmo banco. Só que dessa vez sorriu mais largo e então falou: "Ainda falta pouco, Luísa." Parecia saber meu nome. Meu estômago virou do avesso. Perguntei quase num sussurro: "O que falta pouco?" Ele inclinou a cabeça, o sorriso ainda maior. "Para você se sentar comigo, o banco está esperando." Saí dali quase correndo, coração batendo tão forte que achei que fosse desmaiar no meio da rua. Naquela noite tive um sonho, ou melhor, um pesadelo. Estava na pracinha completamente vazia. Tudo era cinza, nenhuma cor, nenhum som. O vento uivava, levantando poeira. No banco, ele estava lá, mas parecia maior. O rosto escuro, como se fosse feito de sombra sólida. Ele estendeu a mão para mim. "Senta comigo, Luísa. O banco é seu." Acordei gritando, coberta de suor, as lágrimas escorrendo sem controle. Achei que era só um pesadelo, mas na manhã seguinte vi algo que me deixou gelada. Passei pela pracinha a caminho do trabalho. O banco estava vazio, mas gravado no encosto, em letras tortas, estava escrito: "Luísa, banco reservado." Fiquei paralisada. Um homem que varria a calçada me perguntou se eu estava bem. Apenas balancei a cabeça e saí dali. Naquela tarde, quando voltei para casa, não queria nem olhar para o banco, mas foi inevitável. E lá estava ele, o velho, sentado. Dessa vez, me chamou com a mão. "Vem cá, Luísa." "O que você quer de mim?" perguntei, a voz tremendo. Ele deu um passo à frente. Agora conseguia ver melhor seu rosto. A pele parecia fina demais, esticada sobre ossos afiados.
Os olhos não tinham cor. Eram completamente brancos. Falta pouco. Logo você vai se sentar aqui, disse ele, num tom quase carinhoso. Dei 2 passos para trás. O velho riu. Um riso seco, oco, que ecoou na praça silenciosa. Não adianta correr. O banco sempre espera. Saí correndo sem olhar para trás. Em casa, tranquei todas as portas e me encolhi num canto, tremendo, mas o pior estava por vir. Naquela mesma noite acordei com um barulho estranho, como madeira rangendo. Fui até a sala, acendi a luz e vi o banco da praça, lá, dentro da minha sala, e ele sentado nele, sorrindo. Ainda falta pouco, Luísa, disse ele, batendo na madeira ao lado, como quem chama alguém para se sentar. Eu fiquei paralisada ali, olhando para aquela cena impossível. O banco da praça, de madeira escura, estava dentro da minha sala, e ele também, o velho, sentado, batendo levemente com a palma magra no assento ao lado, como quem chama alguém para sentar. Ainda falta pouco, Luísa, sussurrou ele, a voz rouca ecoando pelas paredes. Minhas pernas começaram a fraquejar. Segurei no encosto da cadeira tentando me manter de pé. O que você quer de mim? Gritei num fio de voz. Ele sorriu. O sorriso se alargou, puxando a pele do rosto até quase rasgar. Os olhos dele eram poços brancos, fundos, sem vida. Quero que venha comigo. O banco está esperando. Já é seu lugar. Eu não vou, disse, sentindo lágrimas brotarem nos meus olhos. Eu não vou me sentar aí. Ele inclinou a cabeça para o lado, como um cachorro curioso. Mas você já esteve aqui antes, Luísa. Todos voltam para o seu banco. Senti meu corpo inteiro arrepiar. A cabeça começou a latejar, uma pressão estranha atrás dos meus olhos. Era como se algo tentasse me puxar para a frente, para perto dele. Não, murmurei tentando me soltar daquilo que parecia me prender. Ele estendeu a mão. Vem, senta comigo. O banco começou a ranger, se arrastando alguns centímetros na minha direção. O som da madeira sobre o piso era tão horrível que senti vontade de vomitar. Não! Berrei, num último esforço. Corri até a cozinha, abri a gaveta, peguei uma tesoura, qualquer coisa para me defender. Quando voltei à sala, ele não estava mais lá. O banco também tinha sumido. Fiquei parada, tremendo, o coração parecendo um tambor na garganta. Olhei em volta. Tudo estava como antes. A sala silenciosa, o sofá no lugar, a TV desligada. Nenhum sinal de que havia algo diferente. Aproximei-me devagar, ainda com a tesoura na mão. Sobre o tapete encontrei algo. Um pedacinho de papel, amarelado, que parecia ter sido rasgado de um caderno antigo. Peguei com cuidado. Estava escrito: ainda falta pouco. Passei o resto da noite acordada, sentada no chão, segurando a tesoura como se fosse a única coisa capaz de me proteger. No dia seguinte, juntei coragem e fui até a praça. Precisava ter certeza de que o banco estava lá. Quando cheguei, o sol batia forte, a praça cheia de gente. Crianças brincando, velhinhos conversando. Tudo parecia normal. Olhei para o banco sob o pé de oitizeiro. Ele estava lá, mas vazio. Nenhum sinal do velho. Aproximei-me devagar. Passei a mão pela madeira áspera do encosto. Foi então que vi. Gravado em letras fundas estava o meu nome, Luísa Rodrigues. Saí dali correndo.
Naquela noite comecei a arrumar minhas coisas. Decidi que precisava ir embora daquela cidade. Não dormi mais lá. No dia seguinte pedi transferência no trabalho. Fui morar com uma tia em outra cidade, a mais longe que consegui. Nunca mais voltei àquela praça e nunca mais vi o velho do banco. Obrigada, Diário Macabro, por terem me escutado.